com sinais de embriaguez. Lembra dessa imagem que eu trouxe aqui para você? O repórter William Bittar descobriu que isso aqui não foi um acidente apenas. Tem uma história por trás disso. Informações que mudam o rumo das investigações e a gente vai trazer isso agora, Bittar. É isso, Furlan. A gente vai trazer informações sobre a Anne Patrícia, ela de 42 anos, que morreu naquele acidente. Uma imagem que chocou todo mundo pela velocidade que o carro atinge um ônibus ali em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Nós seguimos nessa história hoje, ficamos frente a frente ali com a família da Anne e a gente descobre que existe até uma motivação para essa alta velocidade da mulher que estava dirigindo, e a Anne era passageira. Ela estava embriagada? Estava, o bafômetro confirmou que estava pelo menos com o dobro ali do máximo permitido pela lei. E aí a polícia tem as primeiras informações, fala assim, ó, a gente está tratando isso como um homicídio ali doloso, porque ela bebeu antes de dirigir, a Anne morreu, a Anne que estaria com esse carro e por não ter carteira de habilitação pediu para a amiga dirigir aquele dia. Mas a gente seguiu nessa história, Furlan. E a gente vai trazer agora o que pode ser uma reviravolta. A polícia descobrir novas informações sobre o que motivou a Anne e a amiga dela estarem em alta velocidade naquela tarde do último domingo. E a gente traz agora com exclusividade aqui no Balanço Geral. Anne Patrícia Semenege, de 42 anos, deixa um filho de 5. Ela foi a vítima que morreu em um acidente de trânsito no último domingo em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As imagens mostram um veículo Peugeot em alta velocidade que não para na preferencial e atinge com força a traseira de um ônibus. Anne era a passageira do veículo. A motorista fez o teste do bafômetro que constatou a embriaguez e, por isso, ela foi presa em flagrante. Mas a RIC Record seguiu na história e descobriu que o acidente foi resultado de uma fuga desesperada de Anne e da amiga. De acordo com algumas informações que foram repassadas para a polícia, recentemente a Anne teria recebido uma indenização de R$130 mil. Algumas pessoas se aproximaram dela tendo interesse nesse dinheiro, fingindo uma amizade. Anne, caindo nessa ideia, empresta dinheiro para determinados amigos. E a partir daí, a complicação na vida dela começa. No final de semana, Anne quis cobrar uma dessas pessoas e, ao perceber que não ia receber o dinheiro, decide então ficar com o carro do devedor. Anne e a amiga entram no veículo e fogem em disparada. Ao que tudo indica, o devedor atira ainda 3 vezes para que elas parassem o carro. Elas não pararam e logo depois o acidente aconteceu. Anne foi sepultada somente com a presença do padrasto, do irmão e da mãe. Eles não quiseram gravar entrevista, mas nos contaram um pouco o que sabem e o que contaram para a polícia. De acordo com informações repassadas pela motorista do veículo, do Peugeot, que se envolveu no acidente, ela teria saído na noite anterior, ingerido bebida alcoólica e posteriormente foi até a casa dessa amiga dela. A amiga dela, de acordo com a mesma, tinha acabado de pegar esse carro numa dívida que ela tinha. De acordo com a mesma, essa amiga não tinha carteira de motorista, também não sabia dirigir o veículo, motivo pelo qual ela acabou solicitando para a autora desses fatos que levasse ela até o mercado, salvo engano, e quando ela estava indo para esse mercado, de acordo com ela, se perdeu, não viu que era preferencial, não era dela, e acabou, quando ela se deu conta, já acabou batendo no 11 e causando esse acidente que vitimou a amiga dela. Segundo a família, movimentações financeiras suspeitas foram feitas na conta bancária de Anne. Inclusive, uma das transações de mais de R$40 mil. Esses fatos a gente não tinha chegado ao nosso conhecimento, um familiar dela foi ouvido aqui na delegacia, mas não mencionou nada nesse sentido. Agora que está chegando ao nosso conhecimento esses fatos, nós vamos intimar a mãe dela para ser ouvida. A amiga de Anne foi solta durante a audiência de custódia e, apesar de tantas informações novas, ela ainda foi a responsável pela morte da amiga. O juiz de plantão acabou concedendo a liberdade provisória para a mesma mediante imposições de condições para que ela permaneça em liberdade. Furlan, e a história se baseia praticamente nesse acidente, né? Pelo menos num primeiro momento, a polícia fala, ó, o que acontece ali atrás a gente vai apurar, até porque a gente quer saber, e saber também sobre esses disparos de arma de fogo, essa amiga da Anne, se ela pode ter algum receio, algum medo, até porque ela estava dirigindo um carro que não era dela, a gente vai aprofundar essas investigações. E por conta disso, essa mulher vai ser chamada novamente na delegacia para prestar depoimento sobre essa dívida
que a Anne, que as pessoas tinham com a Anne, até para saber o que foi retirado da Anne. A família falou pra gente hoje de manhã que não conseguiram o celular da Anne, nem os documentos, nem os cartões bancários dela. E tem uma movimentação que eles ficaram sabendo de aproximadamente 40 mil reais, que eles querem saber para onde foi esse dinheiro, quem ficou com esse dinheiro ou quem gastou esse dinheiro. Até porque seria um dinheiro que ficaria, inclusive, para o filho da Anne, né, que é um menino de apenas 5 anos de idade, que estava esperando pela mãe e ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas fato é que podemos ter crimes anteriores que justificaram a fuga, tanto da Anne quanto da amiga dela, e que a Anne, infelizmente, morreu. A polícia quer agora rastrear esse dinheiro, saber quem estava devendo para a Anne, quem é o dono desse veículo, desse Peugeot, que a Anne teria tomado nessa dívida, até para conseguir esclarecer essas informações. Como eu falei, nesse primeiro momento, apenas a amiga da Anne responde por esse homicídio culposo, até porque ela estava bêbada e causou a morte da amiga. Mas tem água ainda para rolar debaixo dessa ponte, a gente segue acompanhando esse caso, porque essas novas informações que chegam para a polícia podem mudar o rumo das investigações. Furlan. Então não era apenas um acidente. Como a gente falou aqui no programa, né? Motorista com sinais de embriaguez, estava sim com sinais de embriaguez, mas o que está por trás dessa história é gigantesco. Fiquei impressionado com essa informação. Obrigado, viu, Bittar? A gente vai trazer agora um